Desde o momento em que, por ordem de Deus, a luz penetrou pela primeira vez na escuridão até agora, Deus tem pensado em você. Ao moldar a Terra, o sistema solar, os planetas e suas luas, Ele pensou apenas em você. Você é o escolhido de Deus. Você é especial. Efésios capítulo 1, versículo 4 diz: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e em amor. Isso significa que antes da criação da terra, Deus estava pensando em você. Quando chegou o seu tempo na terra, Ele escolheu você para ser seu filho por amor. Ele estava ciente de suas falhas e erros. Ele os conhece melhor do que você. Ele conhece sua luta ainda mais do que você. Quando Jesus veio para morrer, Ele veio para você. Você é o que fez Ele suportar a cruz. Ele sabe de suas fraquezas. Ele sabe sobre o seu passado. Ele viu os lados mais feios de você e mesmo assim Ele ainda te ama. O fato de Deus ter escolhido você não foi por acaso. Sua seleção foi feita de acordo com a boa vontade dEle. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 5 diz: porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Todos precisamos lembrar, de tempos em tempos, de que somos especiais. Já passou da hora dos cristãos aprenderem quem eles são, de acordo com a Bíblia. A Bíblia nos diz que somos especiais, somos os escolhidos de Deus. Você já sentiu que falhou em algo na sua vida? Você já sentiu inseguro antes? Algumas pessoas são autoconscientes sobre sua aparência, suas habilidades, personalidades e principalmente sobre a vida. Você já se sentiu indigno e não amado? Você já disse a si mesmo: não sou atraente. Eu não sou capaz de fazer tudo o que essa pessoa pode. Eu sou insuficiente. Na minha vida nada de positivo acontece. Eu sou um fracasso. Se pensamentos de inutilidade, vergonha, embaraço ou baixa autoestima estão passando por sua cabeça agora, é hora de se livrar deles. Abra seus olhos e veja que você é o bem mais valioso de Deus. Se Deus tivesse que escolher a coisa mais linda que já fez, Ele escolheria você. Deus tem você em alta consideração. Jesus nos disse que devemos amar uns aos outros como amamos a nós mesmos. Como você pode gostar de outra pessoa se você não gosta de si mesmo? Filho de Deus, glória e honra nos foram concedidas. Nós somos o alvo de seu desejo. Deus te vê como especial. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Um homem em Cristo é uma nova criatura, uma nova entidade, uma nova criatura. Agora, esta é uma expressão que a maioria de nós já ouviu antes. Nos meios religiosos, é típico dizer que somos novas criaturas, certo? Vim para te lembrar que nós nos tornamos novas criaturas no momento em que recebemos Jesus Cristo em nossa vida. Você não é mais um velho, mesmo tendo nascido de novo aos 30 anos. Você é uma pessoa, uma criatura completamente nova. É fundamental compreender esta única verdade. Você se torna uma nova criatura uma vez que vem a Jesus e o torna Senhor de sua vida. Seus erros são perdoados. Você é uma nova espécie de criatura que nunca existiu antes. Saulo de Tarso, no caminho de Damasco, é um dos exemplos mais famosos de como se tornar uma nova criatura. A vida dele mudou para sempre quando ele conheceu Jesus. Ele foi transformado em uma nova criatura. Naquela estrada, Saulo morreu e um novo homem começou a viver. Se os pecadores pudessem ser classificados, Paulo era o pior de todos, mas ele superou seu passado. Ele foi capaz de esquecer tudo e seguir em frente com seu futuro, porque era uma criatura totalmente nova. Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14 diz: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo,
para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Se não consigo entender mais nada lá fora, Paulo estava dizendo, eu entendi um princípio, e isso é esquecer o que fica para trás. Paulo precisava esquecer do passado. Se ele não tivesse sido capaz de reconhecer que era uma nova criatura, ele não teria se tornado um cristão. Alguns de vocês foram resgatados por anos e ainda se referem a si mesmos como pecadores salvos pela graça. Se você foi resgatado pela graça, você não é um pecador. Deus quer que você perceba que você é uma criatura completamente nova. Devemos compreender quem o Senhor diz que somos para desfrutarmos de tudo o que Deus deseja para nós. Filho de Deus, ouça-me bem neste dia. Somos os escolhidos de Deus, seu povo especial, sua obra-prima. Sim, ainda estamos nos desenvolvendo, mas Deus vê um grande potencial em todos nós. Efésios capítulo 2, versículo 10 diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Você entende o que quero dizer? Que declaração! O Deus Todo-Poderoso declarou que somos sua obra-prima. Os artistas não começam simplesmente a aplicar tinta na tela quando começam a pintar. Eles fazem planos. Como o plano de fundo será projetado? Qual será o ponto focal da obra-prima? Que tipo de detalhes estão incluídos na pintura? Uma obra-prima é criada por um artista profissional. Eles são visionários, especialistas, que sabem exatamente o que querem da foto. Você é uma obra de arte. Você nasceu para uma vida que Deus planejou há muito tempo para você. Deus tem planos maravilhosos. O Salmo 139, versículos 13 ao 18, diz: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Esta passagem explica a perspectiva de Deus sobre nós muito claramente. Somos o objeto de sua adoração, mas também somos sua obra-prima. Ele teve um cuidado extra para nos esculpir com suas próprias mãos, porque somos a única coisa que ele fez. Ele criou tudo mais, mas não nós. Ele tinha que garantir que saíssemos perfeitos, pois éramos muito especiais. Deus plantou sementes em você e em mim. Elas podem se expandir se permitirmos. Mas existem tantas toxinas por aí tentando matar e sufocar nosso desenvolvimento. Todos dizem que não somos bons o suficiente no mundo de hoje. Jornais, programas de TV e publicidade nos dizem que falhamos como mãe, pai, marido, esposa, filho ou filha, até que façamos isso ou aquilo, ou usemos este ou aquele produto. Somos encorajados a buscar novas informações. Automóveis melhores, casas maiores, mais dinheiro e férias exóticas são possibilidades. Mesmo quando você vai à igreja, o pregador diz o porquê você falhou. Mas, filho de Deus, não se deixe enganar. Você é suficiente. Você é aceitável a Deus. Você é bom o suficiente para ser amado e perdoado por Cristo, independentemente de quem você é ou do que você fez. Porque acredito que Deus funciona nessa ordem, afirmei amado e perdoado. Ele nos perdoa porque nos amou primeiro. Não estou afirmando que somos perfeitos. Certamente não. Não há nada que possamos fazer para ganhar o direito de sermos ouvidos por Deus, mas Deus cuidará de nós, pois plantou essa semente. Há dias em que você se sente sem esperança, impotente e indigno. Se você vive ativamente a palavra de Deus, servindo, mesmo de maneira modesta e profundamente apaixonado por Ele, esteja preparado para dias ruins.
É aí que você deve consultar a Bíblia para aprender mais sobre sua identidade em Cristo. Nada neste planeta pode fazer você mais feliz do que a Bíblia. Você é uma geração eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, diz a Escritura. Oh, isso soa fantástico. Veja tudo ao seu redor. Você vê o mundo na escuridão e percebe que você é a luz nesse lugar. Filho de Deus, tenha em mente que Deus não se revelou para que você enterrasse essa experiência. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 diz: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você é único. Sim, você com todos os defeitos e cicatrizes. Você é o escolhido de Deus. Ouça, falhamos em nos ver através dos olhos da palavra. E é por isso que nos sentimos como vermes. Quaisquer nomes terríveis que seu cônjuge, sogros, chefes ou professores chamem você, não importa. Jesus te vê de maneira diferente. Você é a menina dos olhos de Deus, o favorito dele. Lembre-se, Deus pintou um quadro de sua vida antes de você nascer. Sua vida é uma tela, e Ele lhe forneceu todas as ferramentas, cores, sua palavra e tudo mais que você precisará para concluir as tarefas que Ele colocou diante de você. Ele sabe o resultado desde o início. Ele está com você desde o momento em que você saiu do ventre da sua mãe, guiando-o em cada etapa de sua vida até o destino que Ele já escolheu para você. Ele pintou o quadro, mas deu a você o pincel. O pincel está constantemente em suas mãos. Você sempre toma decisão sobre o que quer fazer da sua vida. Alguns de nós escolhemos seguir o desígnio de Deus, enquanto outros tentam realizar as coisas por conta própria, apenas para estragar a pintura. Desobediência, tolice, orgulho e fazer as coisas do nosso jeito estragam nossa pintura. Temos a opção de estragar a pintura ou a vida que Deus nos deu. Ou podemos seguir as instruções de Deus por meio de sua palavra, pegar o pincel e seguir o esboço que Deus providenciou. A decisão é sempre sua. Você é uma obra de arte. Você ainda está em formação e continuará estando até que passemos deste mundo para o próximo. O que você fará com o pincel que lhe foi dado? Mas hoje, minha missão é lembrá-lo de que você não está muito danificado. Você não está muito quebrado. Na verdade, você é a pessoa mais completa da Terra, pois você está em Cristo. Diariamente, Deus pensa em você, porque você é especial para Ele. Deus te abençoe. Há uma pergunta que todo homem deve responder algum dia no curso de sua jornada para o destino. Existem certos avanços que você não terá em sua vida até chegar ao ponto em que terá que escolher com certeza nas mãos de quem sua vida estará. Como filho de Deus, no dia em que você acordar para a realidade da soberania de Deus, você finalmente colocará sua vida nas mãos dele, as mãos de Deus. A decisão de entregar sua vida a Cristo faz dele o único responsável por sua vida. Isso significa que ele começa a controlar tudo dela. Ele controla seu tempo, seus recursos e sua existência. É mais como um contrato de operação e gerenciamento no mundo corporativo de hoje. Você o delega e o entrega a Deus para operar, gerenciar e possuir você. Então, filho de Deus, sua vida estará nas mãos de Deus. O lugar mais seguro para se estar é nas mãos de Deus. Deixe tudo nas mãos dele e, eventualmente, você verá a mão de Deus em tudo. Tenho visto essa verdade acontecer ao longo dos anos em meu casamento. Como pais de adolescentes, 4 ao mesmo tempo, transições de carreira, problemas de saúde, problemas de relacionamento e dificuldades financeiras. Nunca me arrependi de ter dado nada ao Senhor, mas me arrependi de ter tomado de volta. Estou aprendendo a confiar nas mãos daquele cuja obra declara sua glória.
No livro de Isaías, capítulo 41, versículos 9 e 10, a Bíblia diz: Tu, a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos meus cantos mais remotos, e a quem disse: Tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Isaías nos descreve como os servos do Senhor escolhidos e aceitos por Ele de forma poética e bela. Não há necessidade de temer ou desanimar, porque a presença de Deus é anunciada e é pessoal. Ele fortalece e ajuda seus filhos através do Espírito Santo e sustenta aqueles que Ele ama com sua mão direita totalmente confiável. A fé se desenvolve entregando tudo nas mãos de Deus e reconhecendo sua mão em todas as coisas. A fé é a garantia quando você deixa sua vida nas mãos de Deus. Sua vida estar nas mãos de Deus significa que tudo nela está nas mãos dele. O que você mantém, ainda que parcialmente, que precisa colocar nas mãos do seu Pai Celestial? Um filho? Uma dor ou uma oportunidade que está passando? Coloque seu medo nas mãos daquele cuja mão acalmou o mar, e ele acalmará seu coração. Deixe sua dor nas mãos daquele cuja mão deu visão ao cego, e ele curará o seu coração ferido. Coloque seus desejos financeiros nas mãos daquele que é dono de tudo, e ele lhe dará paz e segurança. Coloque sua visão pessoal nas mãos daquele cuja perspectiva é perfeita, e ele lhe dará clareza. A garantia de sua vida está nas mãos de um Deus capaz. Você não precisa temer. As mãos de Deus são as únicas mãos que nunca largaram a vida para estilhaçar aquilo que foi colocado sob os seus cuidados. É um longo histórico do quão bem feito algo foi ao longo de gerações. Isaías capítulo 66, versículo 2. As nações verão a tua justiça e todos os reis a tua glória, e serás chamada por um nome novo, que a boca do Senhor designará. Mais uma vez, a alegria de deixar tudo nas mãos do Senhor é ver a mão dele em tudo. Uma resposta como um não hoje torna-se a melhor resposta de Deus com um sim amanhã. Assim como um atleta eficaz de corrida de revezamento passa o bastão na mão de seu companheiro de equipe, faça uma troca limpa com Cristo. Entregue tudo a Jesus, cuja mão está em sua vida, e corra fielmente a corrida da vida com aquele que deu a vida por você. Sua vida está nas mãos de um Deus que fez tudo com as próprias mãos. Você está nas mãos firmes, pelas quais a criação foi realizada. As mãos que seguram os céus e a terra são capazes de segurar a sua vida. Seu amanhã está garantido nas mãos de Deus porque Ele conhece o amanhã. Normalmente a vida é cheia de desafios, mas esses desafios não são para exasperar o cristão. Sua confiança é que o amanhã está nas mãos de Deus. Não importa o que aconteça, portanto, o amanhã estará seguro. Em Mateus capítulo 6, versículo 25, a Bíblia diz: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Jesus ensina seus seguidores a não se preocuparem com coisa alguma. Ele está ciente de que há coisas que serão de grande ajuda para viver, como comida, roupas e bebidas. Porém, ele nos diz para não ficarmos ansiosos. Por quê? Porque Ele garantiu o seu amanhã. Sua vida colocada nas mãos de Deus garante o seu amanhã. Deus tem planos para fazer coisas grandes e poderosas em sua vida, mas somente quando sua vida está nas mãos dele. Na passagem de Mateus 6, acima, se você ler um pouco mais, verá que Jesus falou sobre os lírios e quem cuida deles. Deus tem planos para todos. Se o seu Pai Celestial pode ser tão detalhado a ponto de garantir que pássaros e insetos sejam bem cuidados em seu mundo, sua vida estando nas mãos dele é uma garantia para um grande amanhã. Você tem a esperança em um futuro em Cristo, mas Deus não te impede de tomar uma decisão ruim ou de fazer a coisa errada. Às vezes você sofre por causa do pecado de outra pessoa
de um problema de saúde ou de um desastre natural. Mas, independentemente de seus erros ou das dificuldades que surgem em seu caminho, Deus tem um propósito para você. Deus está te chamando para coisas maiores. Os planos de Deus são minuciosos e conscientes e são direcionados a um final muito impressionante e feliz para todos nós. Considere o que o bom Senhor nos disse na Bíblia, no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Este é Deus em toda a sua confiança. Observe que Ele não parece estar em dúvida sobre seus planos para você. Lembra quando eu disse que os planos de Deus para você são conscientes e minuciosos? Esta é a definição de um Deus que está trabalhando de forma consistente e consciente em torno de sua vida para levá-lo a um fim que traz sua grandeza para o mundo. O plano de Deus para a sua vida é que coisas grandes estão por vir. Deus está chamando você para coisas maiores, coisas que vão além da compreensão humana. Esta passagem da Bíblia em Jeremias veio em um momento em que os israelitas estavam em cativeiro e a guerra estava devastando sua terra. Houve muita turbulência em termos de estresse emocional e físico entre os que criam em Deus durante aquele tempo. Para acrescentar a isso, havia também um falso profeta chamado Ananias, que deu falsas esperanças aos judeus em relação à profecia de Deus. De acordo com Ananias, Deus havia prometido aliviar os judeus do seu sofrimento depois de 2 anos e eles voltariam para casa. Esta foi uma falsa profecia que Jeremias ouviu e repreendeu. Ainda assim, Deus estava dizendo a eles que tinha grandes planos para o seu povo. E isso porque Deus estava punindo os israelitas por tomarem suas vidas em suas próprias mãos e excluírem Deus de sua existência. Filho de Deus, os planos de Deus para levá-lo à grandeza é uma grandeza mítica. Só podem ser garantidos e só verão a luz do dia quando você entregar a sua vida de maneira permanente nas mãos dele. Qualquer tentativa de afastar-se de suas mãos o condenará à exclusão de seus propósitos e planos que ele tem para você. Lembre-se de não tentar forçar seus planos ou dar um jeitinho nos planos ou no tempo de Deus. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Essas palavras podem ser interpretadas como uma mensagem direta e uma garantia de que Deus conhece seus planos. Sendo assim, o versículo continua com uma explicação mais profunda do plano de Deus. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Repito, sua vida está nas mãos de Deus, onde é garantido um futuro melhor e as maiores façanhas de Deus. A mão de Deus foi testada e confiada e seus planos são conscientemente projetados para levá-lo às coisas maiores e mais poderosas. No livro de Isaías, capítulo 41, versículo 13, o bom Deus diz: Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. A mão direita é vista como um lugar de honra e status em todo o texto bíblico. Quando a Bíblia faz afirmações de que Jesus Cristo está sentado à direita do Pai, está afirmando que ele tem status igual ao do Pai dentro da divindade. Deus está declarando para nós que Ele é o nosso Deus, que nos segura com sua mão direita. Portanto, não temos motivos para temer ou nos preocupar, independentemente do obstáculo, teste, provação, circunstância ou questões da vida. Povo de Deus, em meio às tempestades da vida, eis o que o Senhor, seu Deus, diz ao seu respeito hoje. Eu, o Senhor, o seu Deus, eu o segurarei com minha mão direita enquanto conduzo e o guio pela vida. Não temas, pois eu estou contigo e eu te ajudarei. Toda a nossa ajuda vem do Senhor. Confie nele hoje, pois só Ele é capaz. O Senhor nosso Deus nos ajudará, pois nossa vida está em suas mãos. Um famoso cantor gospel, Kirk Franklin, canta uma música intitulada Minha Vida Está em Suas Mãos. A letra é assim: Você não precisa se preocupar e não tenha medo. A alegria vem pela manhã. Os problemas não duram sempre. Pois há um amigo em Jesus que enxugará suas lágrimas, e se seu coração estiver partido, apenas levante suas mãos e diga:
Eu sei que posso conseguir. Eu sei que posso resistir. Não importa o que venha no meu caminho, minha vida está em suas mãos. Você sente medo do hoje ou mesmo do amanhã? Sua vida parece tão vaga e sem noção que as incertezas estão afetando sua fé? Não temas, pois o Espírito Santo de Deus é nossa ajuda sempre presente. Sua vida está nas mãos de Deus e Ele tem os planos e propósitos mais perfeitos para você, para trazê-lo para coisas maiores. Entregue sua vida nas mãos dele hoje. A vida é uma jornada. Desde o dia em que você nasce até o dia em que você morre, cada pessoa que você conhece, tudo que você experimenta, dentro e fora, bom e ruim, faz parte dessa jornada. A vida intencional torna mais fácil trazer à tona o melhor nesta jornada e em sua própria vida. Quanto mais cedo você perceber isso, mais vantagens ela pode oferecer a você. Quando você olhar para a Bíblia, encontrará as palavras do homem mais sábio sobre a vida. Ele falou sobre as labutas da vida, as tensões diárias, seus prazeres, relacionamentos, heranças, espiritualidade e adoração, e depois falou sobre a morte. Uma de suas maiores mensagens foi sobre saber o que realmente importa na vida e viver para isso de fato. Eclesiastes capítulo 2, versículos 17 ao 26. Pelo que aborreci a vida, pois me foi penosa a obra que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade e correr atrás do vento. Também aborreci todo o meu trabalho, com que me afadiguei debaixo do sol, visto que o seu ganho eu havia de deixar a quem viesse depois de mim. E quem pode dizer se será sábio ou estulto? Contudo, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol. Também isto é vaidade. Então me empenhei porque o coração se desesperasse de todo o trabalho com que me afadigara debaixo do sol. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza. Contudo, deixará o seu ganho como porção a quem por ele não se esforçou. Também isso é vaidade e grande mal. Pois quem tem o homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol? Porque todos os seus dias são dores, e o seu trabalho, desgosto. Até de noite não descansa o seu coração. Também isto é vaidade. Não há nada melhor para o homem do que comer, beber e fazer com que sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus, pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Pois Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Querido cristão, basta que a vida lhe aconteça de uma forma ou de outra. Você deve assumir o compromisso de determinar como esses acontecimentos o afetam. Deixa eu te perguntar, você sabe ser feliz? Podemos dizer que você é uma pessoa feliz? É fácil ir à igreja com um sorriso falso, uma bela maquiagem, dizer as belas palavras da igreja, gritar aleluia e depois voltar para casa infeliz e amargurado com a vida, zangado com Deus e desapontado com sua própria existência. Você pode tirar uma boa foto com um belo sorriso em um bom local, compartilhar nas redes sociais para obter algumas curtidas e bons comentários, mas por dentro você odeia a si mesmo, a vida e tudo nela. Já não lemos ou ouvimos falar sobre algumas histórias tristes de suicídio? Algumas dessas pessoas pareciam felizes aos olhos dos outros. Algumas foram as melhores mães, os melhores pais, colegas, amigos ou irmãos. No entanto, suas cartas de suicídio diziam o contrário. Houve trauma, amargura, medo, solidão, vergonha e muitas outras coisas dolorosas, para mencionar apenas algumas.
Deixe-me acrescentar rapidamente também que depressão, tristeza e outras negatividades da vida não acontecem apenas com pessoas não salvas. Elas acontecem com os crentes também. Davi, Moisés, Elias e até mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor perfeito, tiveram momentos em suas vidas em que o peso do coração tentou abrir caminho. Por exemplo, Jesus sentiu isso quando seu primo e precursor, João Batista, foi decapitado pelo rei na época. Quando Jesus ouviu a notícia, a Bíblia diz que ele partiu sozinho. Ele provavelmente precisava de espaço para lidar com a dor e seguir em frente. E quando um de seus melhores amigos, Lázaro, morreu de doença? Quando Jesus chegou ao túmulo, vendo todos, incluindo as irmãs do falecido, chorando, a Bíblia diz: Jesus chorou. O profeta Elias chegou a um ponto em sua própria vida em que disse a Deus para tirar sua vida porque ele estava melhor morto do que vivo. Ele estava ocupado fazendo a obra de Deus, tentando fazer o coração de seu povo voltar para Deus. Mas eles continuaram seguindo os ídolos. O profeta de Deus havia se tornado o bandido da foto e sua vida estava em perigo pela rainha Jezabel. Ouça o que ele disse a Deus em 1 Reis, capítulo 19, versículos 3 e 4. Temendo, pois, Elias, levantou-se e para salvar sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Então, enquanto você fala sobre as façanhas desse grande servo de Deus, lembre-se de que ele também lutou contra a depressão. Levou algum tempo para Deus mostrar a ele que ainda havia outros em Israel que ainda eram fiéis a Deus e não haviam seguido o ídolo Baal. Ouça-me, querido cristão. Você pode não ser capaz de fazer muito sobre as coisas que acontecem com você, mas com certeza pode fazer algo sobre como elas afetam sua alegria e paz de espírito. Como você aproveita a jornada da sua vida? Como você realmente vive, mesmo quando parece que ainda não alcançou alguns dos objetivos de sua vida, quando parece que não fez tanto em sua vida? A Bíblia nos diz como. Eclesiastes capítulo 3, versículos 12 e 13. Sei que não há nada melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada, e também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar do bem de todo o seu trabalho. A capacidade de encontrar a felicidade nas coisas simples da vida, agradecendo a Deus, é um dom em si. Não me refiro ao ato de viver da maneira que quisermos, festejando, embebedando-nos, desonrando a Deus com nossos corpos porque queremos nos sentir felizes e esquecer nossas tristezas. Não. Em vez disso, estou falando sobre o constante deleite na criação de Deus, vendo o lado bom da vida, apreciando os dons inestimáveis da família, a bênção da vida, um lugar chamado lar, o fato de você ter um emprego, amigos e assim por diante. A palavra de Deus diz: em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Pesquisas mostraram que as pessoas que encontram felicidade em coisas simples têm menos probabilidade de ter problemas em sua saúde física e mental do que aquelas que não. Também mostra que é mais provável que você afete os outros positivamente, desenvolvendo uma empatia mais forte e uma capacidade de apoiar os necessitados do que as pessoas indiferentes à vida. Você pode ser um filho de Deus e ainda ser amargo e infeliz se não escolher ser diferente. Eu conheci cristãos que pareciam precisar de luz em suas próprias vidas. Eles conheciam a Deus e amavam servi-lo, mas não tinham brilho nos olhos. Eles dificilmente riam, brincavam com alguém ou apreciavam a criação ao seu redor. Veja, você não pode dar o que não tem. Essa pessoa pode falar sobre a alegria do Senhor? Essa pessoa pode citar Salmos 68, versículo 3, que diz:
Os justos, porém, se regozijam, exultam na presença de Deus e folgam de alegria. Você provavelmente não os levaria a sério quando falassem sobre essas coisas, porque pareceria que não praticam o que pregam. É verdade que felicidade não é alegria e depende dos acontecimentos de nossas vidas. No entanto, a felicidade é uma necessidade em nossa vida, assim como a alegria é uma característica de nosso espírito em Cristo. A felicidade é uma escolha de expressar nossa empolgação com o que está acontecendo ao nosso redor. Isso pode ser difícil de fazer quando há crises em sua vida. Porém, em meio às suas crises, se você permitir que a alegria de Deus se espalhe, ela pode despertar felicidade em seu coração ao abrir seus olhos para as coisas boas e não para as ruins. Quando Lázaro morreu e Jesus recebeu a mensagem, ele disse: Ao receber a notícia, disse Jesus: Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. João capítulo 11, versículo 4. Esta é uma declaração de alguém que confia em Deus. Ser agradecido é difícil quando você está cheio de tristeza. Porém, se você deixar a alegria de Deus encher seu coração, isso o ajudará a apreciar as coisas simples. Certa vez, alguém compartilhou comigo uma pequena ilustração de como ser agradecido. Ele disse que havia um homem que se sentou depois de um dia de trabalho duro sozinho no parque, reclamando de seu baixo salário, apesar de trabalhar duro. Ele reclamou que não tinha dinheiro nem para comprar um novo par de sapatos e que os velhos já estavam gastos. Enquanto ele estava sentado reclamando de sua vida, ele viu outro morador de rua passar por ele sem sapatos. Isso chamou sua atenção, e como se não bastasse, ele viu uma criança com seu pai ou responsável brincando com borboletas no parque. O que chamou sua atenção foi que o garoto não tinha pernas e usava muletas. Com lágrimas nos olhos, esse homem pediu a Deus que o perdoasse por reclamar de como sua vida era ruim, quando na verdade ele tinha algo pelo que agradecer a Deus. Isso de forma alguma desvaloriza as pessoas com deficiências ou necessitadas. No entanto, deve ensinar a você que não importa o que você esteja passando, seja grato, porque poderia ser pior. Seja grato porque você tem Deus e Ele tem você. Seja grato por estar vivo. Uma pessoa que confia em Deus e acredita nele sempre estará na boa graça de Deus, ao contrário da pessoa que não confia e vai contra seus ensinamentos. Portanto, se você é filho dele, não precisa se preocupar com o que virá ou não. Você não precisa permitir que a preocupação, a amargura ou a tristeza o façam perder de vista a beleza ao seu redor. Dê um passeio até a praia. Faça passeios turísticos. Visite amigos, seja voluntário para os desamparados. Coloque sorriso no rosto de outra pessoa. Cante e comemore quando tiver a chance de fazê-lo. Arrume tempo para ser feliz. Não perca os melhores momentos da sua vida. Lembre-se do que Eclesiastes nos disse. Encontre a felicidade em seu trabalho manual. Agradeça a Deus pelo privilégio de servi-lo e ser chamado de seu filho. Agradeça pela sua saúde, pelos seus filhos, pelo seu cônjuge, pelo que você tem do que pelo que você ainda não tem. Ele vai colocar um brilho especial em seu rosto. Isso vai inspirar todos ao seu redor. Isso trará alívio ao seu coração. Mais do que tudo, isso enche sua vida de significado, porque você usou o seu tempo fazendo as coisas certas, com as pessoas certas e fazendo a diferença ao longo do caminho. E as Escrituras dizem que esta é a vontade de Deus para você. Seja grato. Satanás não quer que você seja grato porque ele quer te colocar para baixo. Mas graças a Deus por suas misericórdias, você foi levantado em Cristo. Lembre-se de que você já foi perdoado e salvo pelo sangue de Jesus. Portanto, seja grato a Deus por isso e deixe que isso encha seu coração de alegria. Seja grato por poder andar por aí, poder ver, falar, sentir, comer, vestir-se, e mesmo que morra hoje, você será recebido nos braços de Jesus Cristo, pois colocou a sua fé nele enquanto esteve na terra.
Essas são as coisas pelas quais vale a pena agradecer a Deus, vale a pena festejar. Elas dão sentido e doçura à vida. Tenha propósito hoje. Seja feliz hoje. Comprometa-se a nunca perder a sua alegria daqui em diante, mas de ser feliz, mesmo quando a vida não lhe der motivos para isso. Todas as coisas se encaixam quando você deixa Deus te guiar. Você deixaria Deus te guiar? Você crê na direção de Deus? Como Deus pode te dar uma direção? Na vida, muitos de nós sofremos porque não permitimos que Deus nos conduza. Em todos os aspectos de nossas vidas, seja físico, mental ou social, enfrentaríamos menos lutas se entregássemos isso a Deus e permitíssemos que a direção dele nos guiasse. A Bíblia orienta: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. A compreensão do seu cérebro é muito limitada para te dar direção. Deus sabe de tudo. Ele sabe como navegar pela vida. Ele vê tudo. Em sua palavra, ele disse que deveríamos confiar nele, buscá-lo e o acharíamos. Então, amado, busque-o agora. Peça a ele que entre em você agora. Bata em sua porta e ele a abrirá. Tanto quanto você fez a sua parte, com certeza ele fará a dele. Você consegue confiar nele o suficiente para permitir que ele guie o seu caminho? Desenvolva sua confiança em Deus estudando a palavra dele. Desenvolva sua fé nele lendo e orando. Concentre-se mais na palavra de Deus. Nela você obtém satisfação e tudo o que deseja nesta terra. Peça a graça para construir e fortalecer sua confiança e relacionamento com Deus. Construa esse relacionamento forte e pode ter certeza de que Ele o guiará pelo caminho certo. Se você não se conectar com Deus, que conhece o caminho, sua jornada de vida será repleta de tristezas, dores e traições. Portanto, é importante, antes de mais nada, trabalhar com a sua força, mas permitir que Deus assuma a liderança. Assim que você o acolher, Ele tomará suas preocupações e dores. Confesse pecados conhecidos e desconhecidos, incluindo pecados secretos. Coisas que impedem você de ter um bom relacionamento com Deus. Conte a Ele e Ele vai te perdoar. Bata na porta e Ele a abrirá para você. A consciência de que Deus está no comando lhe dará uma vantagem sobre todas as coisas do mundo. Ele lutará suas batalhas, lhe dará paz de coração e você terá alegria eterna. Basta apenas nos entregarmos a Deus e embarcarmos com Ele no seu plano. Quais são os planos dele? Os pensamentos que Ele tem para você são bons e não maus, para levá-lo a um fim esperado. Deixe que Ele te conduza, pois qualquer coisa fora disso será decepção e anarquia. Veja esta parte das Escrituras. Busque a Deus e Ele dirigirá seus passos. Jeremias, capítulo 29, versículo 13 diz: buscai-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. A direção de Deus guiará o seu caminho. É melhor ter a liderança de Deus do que a liderança dos demônios. Se você não permitir a direção de Deus, o diabo está pronto para transformar sua alegria em tristeza. Como? Por quê? Para quê? Vamos rapidamente nos guiar pelas tentações de nosso Senhor Jesus Cristo. O diabo, que é o acusador das pessoas, tentou a Jesus a transformar pedras em pães. Você acha que ele não poderia fazer isso? Sim! Mas imediatamente ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Veja isso de maneira crítica. Se não for por Deus, muitos cairão nessa tentação.
Portanto, temos que ser sensíveis, pois as tentações vêm de maneiras diferentes. Antes que você perceba, você já caiu. Quais são seus planos? Existem muitos planos grandiosos em nossos corações. Amanhã farei isso. Depois irei àquela festa. Apenas lembre-se que é bom planejar com antecedência, mas é melhor planejar com um mestre, o Deus Todo-Poderoso que nos levará até lá com segurança. Muitos são os planos no coração de uma pessoa, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Você conhece o propósito do Deus Todo-Poderoso para a sua vida? Busque aprender. Deixe Deus assumir a liderança. É mais seguro e sem estresse. Ao orar pela direção de Deus, peça sabedoria. A sabedoria de saber e ouvir quando Ele fala. A sabedoria que supera todas as coisas. Ao andar com Deus, há certas coisas que você sente que são boas e corretas, mas se Deus disser não, você deve deixar de lado. Imagine que você planejou uma viagem e teve um pensamento que te disse para não ir. Você deve obedecer. Algum tempo atrás, minha irmã estava para viajar. Ela me contou sobre a direção do Espírito Santo. Ela disse que algo ficou muito claro conforme ela continuou orando. E novamente falou aquilo para sua filha, que insistiu na viagem, pois ela era a madrinha da noiva. Elas tiveram um passeio muito bem-sucedido, muito gostoso. Ela postou as fotos em todas as mídias sociais. Assim que o casamento acabou, o homem que se casou chamou todos os convidados, agradeceu, mas disse para esperarem um dia antes de voltarem da viagem. Elas concordaram, mas ainda assim queriam voltar para suas acomodações. As 4 decidiram viajar de volta para o seu destino. Elas embarcaram na viagem. Não viajaram nem 2 horas quando sofreram um terrível acidente de carro. 2 garotas passaram para a glória imediatamente. Outros 2 que sobreviveram tiveram uma cirurgia no cérebro. A filha da minha irmã não voltou à normalidade por 5 anos. Começamos a ensinar a ela o 1, 2, 3 e o ABC. Uma criança novamente. Ouça a direção de Deus. É melhor e menos estressante. Apenas imagine, se ela obedecesse, isso não cancelaria o casamento. Isso salvaria a vida dela. A obediência à direção de Deus não permite que a fantasia, a euforia e os sentimentos da ocasião se distraiam. Aceite o conselho dele. Ele já tinha visto aquilo antes de acontecer. Siga aquele que conhece o caminho enquanto ele assume a direção. Ele está sempre aí. Ele está sempre pronto para ajudar. Mesmo quando ninguém quiser ajudar, ele te ajuda e te guia. Dê uma olhada nos inúmeros desafios da terra. Eu vou falar de alguns. Uma senhora compartilhou seu testemunho em minha igreja em um domingo. Foi confirmado que ela não tinha o útero. Ela não tinha o útero. Resumindo, ela estava casada há mais de 10 anos e definitivamente não tinha filhos. Mas adivinha o que aconteceu com ela? Ela deu luz a seu filho há apenas 4 anos. Mesmo médico e mesmo hospital. Questionado, o médico disse que em todos os seus anos de prática nunca tinha visto isso acontecer. Ele viu alguém carregando um bebê. Agora, me diga, quem poderia ter feito isso senão o Deus Todo-Poderoso? Ele é incrível. Ele faz o que nenhum homem pode fazer. Então prefiro seguir a sua direção e cumpri-la. Lembre-se de que o homem vai rir, zombar e insultar você em público. Vai dizer como você é inadequado e inútil. Mas o Deus Todo-Poderoso olha para você, te lava, te limpa e muda a sua história, dando a você o que você precisa. Apenas deixe que Ele te conduza. Lembre-se, se Ele não te der algo, é porque você não precisa disso. Deus se preocupa com cada detalhe da sua vida. Uau! Veja só essa palavra. Salmos 37, versículos 23 e 24. O Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Eu fico tão animado com o fato de Deus se importar tanto conosco. Ele se alegra em cada detalhe da sua vida.
Existe sempre a possibilidade de você tropeçar, de desviar ou falhar por dar ouvidos a Ele. Porém, Ele não permitirá que você fracasse. Deus tem você em suas mãos. Fico feliz por Deus nos amar tanto. Apesar de todos os nossos pecados secretos e desobedientes, roubo, masturbação, pecado da carne, pecados dos olhos e do coração, ainda assim, Ele nos segura pela mão e diz: vem aqui, meu filho e minha filha, eu vou te levar e te limpar completamente, pois você é meu. Apenas me aceite como seu Senhor e Salvador. Vou levá-lo pelas mãos e te guiar pela jornada da vida. Se Deus não tivesse guiado os filhos de Israel pelo caminho que seguiram depois que deixaram o Egito, eles teriam seguido o caminho errado. Eles teriam seguido a rota mais curta, o que os teria exposto aos primeiros ataques inimigos. Êxodo capítulo 14, versículos 13 e 14. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Deus os livrou. Ele estava no controle o tempo todo, mesmo quando o inimigo estava a caminho, pronto para derrubar os israelitas. Temos que aprender a deixar de tentar descobrir os porquês da vida e confiar que Deus sabe mais do que jamais poderíamos saber. Nós ouvimos: Deus, por que isso? Por que aquilo? Diariamente. Algumas das experiências mais dolorosas da vida pelas quais passamos nos levam a isso. Mas aqui está o que me ajudou a confiar em Deus quando minha carne preferia confiar em mim. Fiz uma lista de todas as coisas pelas quais Deus me ajudou. Minha mãe me ligou um dia antes de ir para a glória. Ela estava muito bem. Ela não estava doente. Então pensei: Deus, por quê? Por que o Senhor a tirou de mim agora? Foi uma pergunta que pairou em minha alma por muitos anos, até que entreguei isso ao Deus Todo-Poderoso. Ele me curou e tirou toda a minha amargura. Quais são as suas dores? Onde está essa dor? Entregue essa dor ao Todo-Poderoso. Ele vai curar o que quer que esteja abatido, despedaçado e abusado. Ele fará uma boa limpeza e lavagem, e você terá um coração limpo. Quando você se recusar a viver de acordo com a orientação de Deus, isso traz consequências, pois Deus também negará a você. Ele disse: nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Mateus capítulo 7, versículo 21. Olhando para o porvir, você não terá outra opção senão seguir a direção de Deus. Tendo conflitos internos por perder sua paz de espírito sem descanso, qualquer vida que não esteja sob a direção de Deus é uma vida perdida. Não desperdice sua preciosa vida. Você não foi criado para isso. Siga a pessoa que conhece o caminho, siga a direção de Deus. Continue se destacando e crescendo nos caminhos do Senhor. Ele irá direcionar o seu caminho e guiá-lo para o caminho certo. Você pode estar passando por um relacionamento tumultuado, mas o Deus Todo-Poderoso irá transformar essa situação. Se você estiver nele, Ele estará em você. A promessa e a vontade de Deus para todos os que creem é que eles possam ter uma vida maravilhosa, boa e bela, sem a necessidade de enfrentar o desespero, as dificuldades, a estagnação ou o desânimo. Mas nem é preciso dizer que esse tipo de dificuldade pela qual passamos e somos tentados nos fortalecem e não nos matam. Todo ser humano na vida, em algum momento de sua descoberta e sucesso, já teve alguma dificuldade para terminar ou chegar ao topo de seu objetivo. Sim, para que cada objetivo e sucesso seja genuíno, eles devem ser provados durante esse processo. Nenhuma corrida é vencida sem que um atleta passe pelo treino rudimentar. Isso significa que tal atleta deve passar pela dureza do exercício e por longas horas de superação dos seus limites.
A dificuldade em se tornar um atleta não é tão simples, pois tal atleta deve aprender a suportar as dores da consistência e persistência para seguir em frente. Se estas condições não forem cumpridas, então esse atleta cairá na rede da estagnação no seu caminho para se tornar o melhor. Dificuldades são ingredientes necessários para se tornar o melhor ou terminar bem a vida. Temos diferentes categorias de pessoas. Pessoas que estão contentes com a sua situação atual e não querem continuar porque a vida se tornou difícil. Pessoas que estão insatisfeitas com o lugar onde estão e decidiram continuar perseverando, mas ainda estão sendo perseguidas pelas dificuldades. E pessoas que fizeram um balanço de sua situação e posição atual na vida e decidiram abordá-la da maneira certa, convidando Deus para guiá-las. Além disso, Deus é justo, pois ele afirmou claramente nas Escrituras que responderia a qualquer um que o chamasse no dia da angústia, dificuldade, desespero, depressão, tristeza e muito mais. Nós, cristãos, limitamos a atuação de Deus em nossas vidas porque nos comportamos de uma forma como se não precisássemos dele e pudéssemos resolver todas as nossas dificuldades de forma independente. Um homem que vive de forma independente, como se não precisasse de uma mão amiga, sofreria com a estagnação e o desânimo ao seguir em frente em sua vida. Somos feitos e configurados como humanos para enfrentar situações difíceis na vida. Cruzar esses pontos é uma tarefa da qual não podemos fugir. A questão é, como devemos enfrentar essas dificuldades que nos impedem de seguir em frente? Há muitas perguntas que Deus deseja responder. Para isso, você deve fazer as perguntas certas e ser paciente para esperar que ele venha com a sua resposta. Existem processos e você não deve pular isso na tentativa de chegar mais rápido. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus não tem pressa, pois ele quer que você aprenda ou conheça certas coisas para atravessar aquelas dificuldades que o restringem. Quando você consegue superar essa adversidade, você ganha mais do que apenas a vitória. Você ganha experiência e o know-how para enfrentar mais adversidades na próxima vez, o que beneficia não apenas você, mas outras pessoas que estão passando por experiências semelhantes ao seu redor. Não é suficiente apenas conhecer a Deus, mas você deve convidá-lo constantemente para se envolver em todos os seus problemas e suas decisões. As Escrituras dizem, no Salmo 70, versículo 1, Praza-te, ó Deus, em livrar-me. Dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Isso nos ajuda a entender que devemos primeiro convidar a Deus, pedindo-lhe ajuda em momentos de dificuldade. Quando pedimos a ajuda de Deus, ele se apressa em nos ajudar a resolver tais problemas. Deus resiste a pessoas orgulhosas, pois elas não pediriam ajuda mesmo que estivessem morrendo. Então Deus não quer que você seja orgulhoso demais para pedir a ajuda dele. Existem outras maneiras pelas quais Deus nos atende quando ele nos oferece a sua ajuda. Por isso você precisa estar atento a outras maneiras de identificar isso. Um bom exemplo nas Escrituras é a mulher hemorrágica. Fico pensando, e se a mulher estivesse conformada com o jeito que ela era? Em nome de Jesus, que Deus não permita que fiquemos conformados com nossas dificuldades, que nos impedem de seguir em frente na vida. A mulher hemorrágica não estava conformada com a sua vida, pois todas desprezavam e ela já havia sido segregada da sociedade e estigmatizada por causa de sua enfermidade. Uma lástima. Mas ela executou uma tarefa inacreditável. Ela nunca desistiu. Ela convidou Deus para agir em sua dificuldade ao escolher Jesus Cristo, mesmo na grande multidão, sendo difícil que ela pudesse tocar em suas vestes. Parece algo simples, mas ela acrescentou uma coisa a todas as suas lutas, que foi a fé. Sinta-se encorajado e fortalecido para não deixar de trazer Deus para as suas dificuldades. Tenha fé que quando você o invocar, ele te responderá no dia da sua dificuldade, angústia, desespero, em nome de Jesus. Portanto, o ponto-chave de convidar Deus para agir em seus problemas é pedir ajuda a Ele e ter fé que Ele responderá. Consequentemente, é importante observar que para Deus ajudá-lo em seu momento difícil, Ele exige que você faça algumas coisas, como orar, estudar a sua palavra, meditar e ter comunhão com Ele.
Sim, você precisa de tudo isso para enfrentar qualquer outra dificuldade que possa encontrar no decorrer de sua jornada pela vida. Não é da vontade de Deus que você continue passando dificuldades na vida. Na verdade, Ele sempre quer que você desfrute de suas bênçãos sem restrições e sofrimento. Mas você deve primeiro entender cada princípio para invocar a ajuda dele. Conforme mencionado anteriormente, falamos que a oração é o meio de convidar Deus para agir nas dificuldades que podemos enfrentar na vida. As Escrituras dizem, em 1 Reis, capítulo 8, versículo 45, ouve tu nos céus a sua oração e a sua súplica e faze-lhe justiça. Isso diz muito. Significa que Deus está sempre pronto para nos ouvir quando oramos ou suplicamos em favor de outras pessoas. Quando defendemos nossa causa diante dele, Ele está pronto para agir rapidamente em nosso momento mais difícil. A oração é um princípio constante para entender Deus. Um homem que não está pronto para orar é um homem que está pronto para desmoronar. Devemos estar sempre prontos em todos os momentos para orar sem cessar, pois por meio da oração, todas as situações de nossas vidas são resolvidas. Portanto, outro requisito para invocar a ajuda de Deus no momento de nossa dificuldade é estudar a palavra de Deus. A palavra de Deus é o que abre espaço para a nossa vitória e a declaração das promessas de Deus para nós em suas Escrituras. Um homem sem uma palavra é como uma árvore estéril que não dá frutos na época certa. Estudar a palavra de Deus confirma e desbloqueia o conhecimento e a sabedoria que você já possui. Muitas vezes, não temos consciência de que temos a solução para a dificuldade que enfrentamos. Se pudéssemos desbloquear o que já temos, estudando a palavra de Deus, teríamos a chance de resolver situações que às vezes são bem difíceis. Em última análise, as Escrituras contêm praticamente todas as respostas para as perguntas que temos feito e todas as dificuldades em que nos encontramos. Não seja preguiçoso, nem desanime com o que você está enfrentando. Isso não será suficiente para impedi-lo de descobrir o que Deus tem, se apenas você examinar as Escrituras, lendo e estudando sua palavra. O que você lê é o que o informa, o que abre caminho para você. A Bíblia diz, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. A Bíblia explica como devemos nos mostrar aprovados a Deus pelo estudo de sua palavra. Isso significa que para você se tornar hábil e livre de dificuldades, você precisa estudar. Estudar a palavra de Deus abre um mundo de infinitas possibilidades que permite que você toque na sabedoria dos antigos e mistérios de Deus. Aleluia! A palavra de Deus é o começo do impossível das nossas dificuldades se tornar possível. Também precisamos meditar em sua palavra, pois isso é o canal de inspiração para romper o desespero, limitações, barreiras e dificuldades. A verdadeira meditação abre um mundo de possibilidades para se envolver com Deus e as palavras dele para você. Tenho ouvido a maioria das pessoas dizer que não tem tempo para meditar. Na verdade, elas apenas continuam fazendo as coisas do jeito que a vida as apresenta. Isso é um erro, pois a vida não pode ser vivida com base em seus caprichos. Ela precisa ser dirigida e determinada por você. Por isso, a meditação constante na palavra de Deus te dará vantagem sobre as situações na vida. Você poderá evitar vários anos de dificuldades se apenas meditar em tudo o que faz e na palavra de Deus. Desta forma, você pode se tornar o melhor que Deus quer que você seja. A comunhão com Ele melhora o relacionamento entre você e Deus. Ela te dá benefícios e vantagens extras. Deus se torna parte de você e de tudo que lhe diz respeito. Se José na Bíblia não tivesse uma boa comunhão com Deus, ele não teria conseguido superar as dificuldades com seus irmãos e no Egito. Imagine se José não estivesse em constante comunhão com Deus. O que você acha que aconteceria com ele? Tenho certeza de que ele teria sido perseguido na prisão, ou, para ser mais preciso, ainda estaria na condição de escravo. Isso nos mostra quão importante deve ser a comunhão entre Deus e o homem.
mesmo antes de encontrarmos as dificuldades. Uma comunhão com Deus nos leva a um destino completo, uma vida de vitória e um contrato para a vida toda. A razão de sua dificuldade não é desconhecida para Deus. Em vez de murmurar, reclamar e ser indiferente, apenas envolva Deus, trazendo Ele para tudo o que você faz e enfrenta neste momento. Se você não o chamar, continuará naquele velho lugar que você odeia estar. Deixe sua voz e pedidos serem ouvidos por Deus em total rendição a Ele, acreditando e confiando nele. A constante leitura e estudo de sua palavra deve ser um anseio em seu coração. Se envolver com a palavra de Deus, estudando, meditando e vivendo em oração, põe fim a todas as dificuldades que você está enfrentando. A Bíblia diz em Marcos capítulo 13, versículo 31, "Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão." Lembre-se, Ele disse que a palavra dele para você não passará. Oro por você, para que Deus esteja cuidando de todos os seus problemas e de tudo que te deixou desanimado, causando dor, em nome de Jesus Cristo. Continue estudando para ser aprovado por Deus, conhecendo assim a verdade do que a palavra de Deus diz sobre você.